Você já parou para pensar em como os relatos da vida de Jesus impactaram gerações? Hoje, vamos explorar o Evangelho de Marcos, um dos mais fascinantes e dinâmicos livros do Novo Testamento. Quem escreveu? Por que é tão diferente dos outros evangelhos? E o que ele revela sobre a jornada de Jesus Cristo? Prepare-se para mergulhar em uma narrativa repleta de ação, que destaca a humanidade e a divindade de Jesus de forma impressionante. O livro de Marcos é o segundo evangelho no Novo Testamento. Segundo as tradições, o livro foi escrito por um homem chamado João Marcos, que foi companheiro de Paulo, Barnabé e Pedro em suas missões. Quando ainda era jovem, João Marcos acompanhou Paulo e Barnabé em uma viagem missionária, mas depois desistiu. Paulo ficou zangado com ele, mas Barnabé não desistiu de Marcos. Tempos depois, parece que Paulo perdoou Marcos. Mais tarde, João Marcos trabalhou com o apóstolo Pedro. Foi a partir das recordações de Pedro que Marcos escreveu seu livro. Como o livro não recorre muito ao Antigo Testamento e explica algumas tradições judaicas, Marcos foi provavelmente escrito para apresentar a vida de Jesus a cristãos que não eram judeus. O Evangelho de Marcos foi provavelmente escrito antes ou pouco tempo depois da morte de Pedro, que aconteceu por volta de 64 d.C. Como o Evangelho de Marcos não fala nada sobre o cumprimento da profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém, que ocorreu em 70 d.C., o livro foi provavelmente escrito antes dessa data. Se você está curioso sobre o evangelho mais conciso e dinâmico do Novo Testamento, o capítulo 1 de Marcos é o início perfeito. Aqui, a narrativa não perde tempo. Vamos direto ao início da história com João Batista, o profeta que prepara o caminho para a chegada de Jesus. Em uma cena marcante, ele proclama no deserto o batismo de arrependimento, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Então, temos um momento de grande significado, o batismo de Jesus. Ao sair das águas, os céus se abrem e uma voz poderosa declara: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Uma confirmação celestial da identidade de Jesus como Filho de Deus. Em seguida, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, onde enfrenta tentações por 40 dias. Essa fase reforça sua força espiritual e prepara o caminho para o que está por vir. Quando volta, Jesus começa a pregar na Galileia com uma mensagem clara e poderosa: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa frase resume o coração de seu ministério. Logo após, Jesus começa a formar seu círculo próximo, chamando Simão, Pedro e André, seguidos de Tiago e João, os filhos de Zebedeu. O chamado é direto, e eles deixam tudo para segui-lo. Marcos destaca rapidamente a autoridade de Jesus. Ele ensina na sinagoga, com uma sabedoria que surpreende a todos, e expulsa um espírito maligno, mostrando seu poder sobre as forças do mal. Além disso, a cura da sogra de Pedro e de muitos doentes na cidade demonstra seu imenso poder e compaixão. O capítulo 1 termina com Jesus curando um leproso, mas instruindo-o a manter silêncio sobre o milagre. No entanto, o homem espalha a notícia, e a fama de Jesus se espalha rapidamente. Este primeiro capítulo é um convite para um evangelho repleto de ação, apresentando Jesus como Messias em movimento, trazendo a mensagem de esperança e transformação.